Ontem eu assisti ao novo filme de Boku no Hero, Heroes Rising, que finalmente teve a mídia digital lançada e agora a gente pôde ter acesso ao material em melhor qualidade, principalmente legendado. Eu já vou dizer pra vocês logo de cara que esse filme supera fácil o que foi o primeiro, conserta vários pequenos detalhes que precisavam ser corrigidos e que agora eles melhoraram nesse filme. E pra quem não viu, eu fiz o review do primeiro filme, vou estar deixando linkado aí na tela quando esse vídeo estiver terminando. Mas vamos lá, cara, aquela cena final com aquela música rolando e o Midori e o Bakugou lutando juntos, não tem como não se emocionar. Aquilo bateu de 10-0 o que foi o clímax do primeiro filme, que por mais que tivesse lá o Midori lutando junto do All Might e tal, agora, meu amigo, agora foi outro nível. Eles conseguiram realmente, foi um ótimo fanservice esse filme, com o Bakugou junto do Midori, eles lutando juntos contra o vilão desse filme. Mas vamos falar disso tudo daqui a pouco, galera. Vamos aqui do começo. O que a gente teve são os alunos da 1A, eles sendo convocados para uma missão onde eles precisam substituir heróis de uma ilha que estão para se aposentar, e enquanto não chegam outros heróis definitivos, eles vão lá para tapar buraco. Mas apesar de ser uma ilha muito pacata, de somente 1000 habitantes, eles vão lá para tentar ajudar da forma que precisava ser ajudado, né? Por mais que fossem serviços cotidianos e que até muitas das vezes é bom para trabalhar de forma mais próxima a relação dos heróis com os habitantes daquela ilha, né, com os civis comuns. E aquilo foi muito bom, aquilo foi muito bem explorado durante o filme. É dito no começo do filme que os professores eles não podem ir para essa ilha, os alunos eles teriam que resolver os problemas lá da ilha sozinhos. E o motivo é dado simplesmente por que não? Porque o roteiro precisava que os alunos ficassem sozinhos e tivessem o brilho deles durante o filme sozinhos. Mas apesar da ausência dos professores nessa ilha, um personagem que teve uma participação até relativamente bem ativa durante o filme foi o próprio Hawks, já que ele passou a investigar o que estava dando de errado naquela ilha e conseguiu deduzir o que poderia estar dando de errado, e assim foi lá e levou uma equipe para que assim dessem um auxílio, mesmo que fosse depois do problema ter sido resolvido, o clássico Scooby-Doo, onde a polícia só chega depois que o pessoal já conseguiu resolver as coisas. Uma coisa que esse filme fez melhor do que o primeiro foi resumir a história do anime nele, né? Porque muitas das pessoas que vão ver o filme não acompanham o anime, são pessoas que ou vão acompanhados de algum amigo, ou estão indo com os pais, alguma coisa do tipo assim. Então no primeiro filme que eles fizeram, decidiram resumir. Só que o resumo do anime que o primeiro filme fez, pra quem já acompanha a história, ficou um pouco maçante, ficou um pouco extenso demais. Nesse caso, o que eles decidiram fazer, resumir ainda mais as coisas, decidiram colocar aquela narração padrão que o Midoriya sempre faz, dele falando o que é ser o herói número 1, né? Que essa é a história de como ele virou o herói número 1, de como ele entrou na UA, bem resumidozinho. Depois, mais pra frente no filme, tem a explicação, a exposição do que é o One for All, só pro pessoal que não acompanha não ficar completamente perdido, né? Então eles só jogaram o essencial, o básico do básico, pro pessoal que tá indo acompanhado com alguém, né, não ficar completamente perdido. O vilão desse filme se chama Nine, e ele é basicamente um projeto do All for One, porque ele consegue armazenar até 9 habilidades. Não é à toa que o nome dele é Nine, que traduzindo se chama 9. E o vilão é completamente genérico, o objetivo dele é simplesmente dominar o mundo, ele quer, na verdade, criar um novo mundo onde não existe a distinção entre heróis e vilões, a única distinção que existe é a diferença de poder. Aquele que tiver mais poder, aquele que for mais forte vai governar aquele mundo, e ele sendo um cara muito forte, ele acredita que vai estar no topo desse mundo, que não se provou verdade, afinal ele morreu. Então ele quer criar esse mundo somente hierarquizado pela força, e um dos caras que segue ele, que tem uma habilidade de quimera, ele é o cara que quando foi mostrado um pouco do passado dele, eu falei, talvez, por mais que o vilão principal tenha sido completamente genérico, talvez ele tenha algum argumento pra aprofundar minimamente esse grupo de vilões. Então a motivação dele de ter seguido esse vilão principal, o Nine, é simplesmente porque ele é visto como um monstro pela sociedade e por isso ele é excluído. O problema é que Boku no Hero não é isso. Por mais que a gente tenha exemplos de personagens que são realmente excluídos da sociedade pela sua aparência, isso acaba sendo a exceção à regra. Porque quando a gente para ver, existe um cara que tem uma cara de baleia inserido na sociedade. Existe um cara na 1A que tem uma cara de pássaro, de corvo. Eu sei que existe, por exemplo, o cara de lagarto lá da Liga dos Vilões, que ele sofreu com isso, etc, por conta da aparência dele, mas Boku no Hero trata isso como exceção à regra, o que eu acho até um pecado, porque isso, na prática, deveria ser muito mais comum. Então, ele usar esse argumento em Boku no Hero não convence tanto assim. Esse vilão Nine, apesar dele conseguir armazenar até 9 habilidades, o corpo dele sofre efeitos colaterais, as células do corpo dele
começam a morrer e isso vai acontecendo gradativamente até o ponto em que uma hora ele vai acabar morrendo. Então ele decide ir atrás de um garoto que possui a habilidade de reativar as células do corpo e com isso ele conseguiria viver mais. E esse garoto vive justamente na ilha onde os principais estão trabalhando. O garoto se chama Katsuma e ele basicamente quer ser um herói, assim como qualquer criança mediana. O problema é que ele acha que a habilidade dele de suporte, vamos classificar dessa forma, não serve para ser uma habilidade de herói, afinal os heróis que ele vê provavelmente na televisão, né, são os caras que vão para a linha de frente, são os caras que vão realmente dar porrada nos vilões, então ele para e pensa, caraca, mano, minha habilidade não é pra isso, né? Por mais que eu tenha um poder, não vai ajudar em muita coisa. Esse garoto ele vive com a irmã mais velha dele e os dois eles passam muito tempo sozinhos, porque a mãe morreu por algum motivo desconhecido e o pai trabalha muito, então é muito ausente. Os dois acabam ficando muito tempo sozinhos e essa irmã dele tem um instinto muito super protetor, ela não quer que ele se torne um herói para que ele não corra perigo no meio disso tudo, né? Para que ele não acabe morrendo. E quando o Midoriya ele sabe disso, ele lembra obviamente na hora da mãe dele que também se preocupa muito com ele. E essa preocupação da irmã mais velha meio que se provou um tanto verdade, né? Afinal, o pessoal da ilha quase que foi pra vala. Mas mesmo assim, quando no finalzinho do filme o Midoriya ele diz para esse moleque Katsuma que ele pode se tornar um herói, ele agora nessa posição, o exato oposto de quando o All Might disse isso pra ele, tem um impacto tão grande na história que não tem como não se emocionar também com aquilo. Agora, as cenas de ação desse filme são o que realmente te prendem. Os personagens secundários, a turma inteira, basicamente, é muito bem explorada, mas de um jeito assim que não tem nem comparação em relação ao primeiro. O primeiro filme, o segundo ato, quando esses personagens eles agem, eles participam da luta, eles ficam completamente deslocados. Parecia que era simplesmente para encher linguiça, porque eles não tinham nada a ver com o plot central daquele filme. Eles só estavam lá realmente para o filme ter uma duração de filme. Nesse caso, a turma inteira está muito mais envolvida com o plot desse filme, né? Todos eles tiveram uma relação, né? Criaram uma relação com os habitantes daquela ilha. Então eles estão envolvidos com essa história e eles são extremamente bem aproveitados. A gente vê o Kirishima usando o Unbreakable, tem o Tokoyami usando o Ragnarok dele, tem a Uraraka levantando uma porrada de pedregulhos de um jeito assim, nossa! O Todoroki também, que já vou chegar nele, mas também teve um destaque muito bom. Enfim, vários dos personagens, praticamente a turma inteira, o Mineta também, o Zero, todo mundo foi muito bem aproveitado nesse filme. Claro que como o motor principal desse filme era o Midoriya e o Bakugou, o Todoroki ele ficou um pouco de lado, mas pelo menos não foi completamente ofuscado. Ficou bastante ofuscado, mas pelo menos derrotou o braço direito do vilão principal, né? Foi o cara que teve o protagonismo naquele momento e ele também, os personagens chegando cada vez ao seu limite. E além dos personagens eles serem muito bem aproveitados em combate, né? Muitos deles têm os seus limites. A Uraraka fica enjoada, né? Depois de usar muito poder. O próprio Todoroki também tem a limitação dele de não poder usar tanto assim o poder de frio dele, senão ele próprio vai acabar congelado. Então os personagens eles vão caindo um após o outro depois de tanto usar os poderes deles. Mas não tem jeito. Os dois personagens que estavam mais envolvidos com o plot central desse filme eram o Midoriya e o Bakugou. E não foi só algo do final do filme, né? O Bakugou, desde o começo do filme, ele já estava tendo uma participação, ele já estava ganhando um destaque um pouco maior com essa relação que foi estabelecida com o molequinho lá da ilha que precisava ser salvo. Então isso foi sendo construído ao longo do filme até chegar de fato no clímax, que é quando acontece o principal evento, que é o Midoriya passando o One for All pro próprio Bakugou. Aquilo, meu Deus do céu, gente, aquilo foi algo surreal e algo muito emocionante, não só naquele momento, mas durante a luta também, quando tava rolando a música lá, aquela música que eu falei, quem viu o filme tá ligado, e depois, até quando o conflito já tinha terminado e o Midoriya ele conversa com o Might falando, desculpa, eu passei o poder pra ele porque ele tava em melhor condições do que eu, precisava também, né, os dois trabalharem juntos, eu deduzi que isso seria possível, né, então acabou somando ali na hora as habilidades dos dois e só dessa forma seria possível pra eles conseguirem derrotar aquele vilão. E o Midoriya dizendo que acreditava no Bakugou, que por mais que tenha sido algo decidido ali no momento, e ele sendo a única opção que teria naquele momento se ele quisesse passar a habilidade para alguma pessoa, só tinha como ele passar pro Bakugou porque era o cara que estava do lado dele, mesmo assim, ele acreditava que o Bakugou seria alguém digno de herdar o One for All, depois de tudo que ele mostrou até então, né? Claro, tem todo o histórico de bullying no começo, né? Dá até pra fazer aquela tirinha,
nossa, o Bakugou é tão legal, disse pra eu me matar, vou passar o One for All pra ele. Mas claro que existe toda uma evolução no meio desse caminho todo, né? E os argumentos que o Midori ele refletiu sobre foi o fato dele não ter caguetado pra todo mundo, que o Midori ele tem o One for All, o fato do próprio Bakugou também admirar o All Might e querer ser o herói número 1, não ser corruptível, então tem todos esses fatores aí também que ele levou em conta pra realmente dizer que ele era digno. Agora, será que no mangá o Bakugou ele aceitaria receber essa habilidade? Talvez no calor do momento ele aceitasse, talvez ele não aceitasse logo de cara, desse uma pestanejada e depois aceitasse em seguida. Mas enfim, fica aí o questionamento se ele aceitaria receber no meio de uma situação crítica como essa. Mas eis que depois da luta terminar, o Bakugou ele não fica com One for All e é dado uma desculpa pra gente que... beleza. Quando eles tocaram os dedos e o DNA passou de uma ferida para outra, isso não tem qualquer problema, completamente razoável ter passado dessa forma. Só que depois, o que acontece é que o Bakugou ele desmaia por conta da luta e o All Might explica que a transferência não foi concluída por conta disso e o poder voltou pro próprio Midoriya. E de quanto tempo é essa transferência? Até o próprio Midoriya ele perder completamente o One for All dele? Ou tem tipo um período de 12 horas? Não, depois de 12 horas você pode depois apagar e não tem problema, vai continuar com você. Foi algo muito jogado ali no final que o Bakugou ele poderia dizer, olha só, toma aqui de volta o seu poder, foi só uma exceção aqui, ó, nunca mais vai acontecer isso de novo. O problema é que eles adicionaram outro fator ali. Pelo fato do Bakugou ele não ter ficado com o One for All de fato, ele esqueceu que ficou com One for All por aquele pequeno intervalo de tempo, só para tentar encaixar de alguma forma, fazer parecer com que o filme é canônico, para tentar não alterar em nada o contexto do mangá, da linha do tempo original. Mas digam nos comentários o que vocês acharam desse filme. Quem não é inscrito, só lembrando para aproveitar e se inscrever no canal para acompanhar os reviews semanais do mangá de Boku no Hero e quando voltar o anime também, e aproveitar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!